Então, o primeiro dipolo que nós vamos analisar é o chamado dipolo infinitesimal, ou também chamado dipolo de Hertz, né? Que é o cara que estudou isso pela primeira vez e que deu o nome aí da unidade de frequência que nós usamos. Bom, primeira coisa, o que significa essa palavra chamada dipolo? O dipolo, ele vem da física, vocês já devem ter visto aí em algum curso anterior, que são duas cargas, mais e menos, que têm uma certa distância. Isso era chamado lá atrás de dipolo, certo? Então esse que é o termo que se chama dipolo, que acabou se trazendo, né, por herança para a parte de antenas. O dipolo infinitesimal, você vai perguntar, se ele é infinitesimal, ele deve ser pequeno. Ou seja, você intuitivamente imagina que esse L deve ser muito pequeno. Aí você começa a fazer as perguntas, né? O que deve ser pequeno? Para alguém deve ser 1 centímetro, para alguém deve ser 1 milímetro, para outra pessoa pode ser 1 nanômetro. Tudo isso, quem não conhece antenas ou quem não entendeu o conceito pode achar que isso é dipolo infinitesimal. Na verdade, isso tudo está errado, né? Até mesmo um dipolo, até mesmo um fio de 1 quilômetro pode ser um dipolo infinitesimal. O que é o dipolo infinitesimal? É quando o L sobre lambda, ele é pequeno. Ou seja, quando eu vou desenhar aqui esse fio, vou desenhar aqui, o meu fio está aqui, esse aqui é o meu dipolinho, e você tem um comprimento de onda, que eu estou desenhando aqui, que ele é muito maior do que esse comprimento L, certo? Você está percebendo aqui? Esse aqui é o meu L e isso aqui seria, né, o meu comprimento de onda. O que você percebe nesse negócio? Você percebe o seguinte, que uma vez que o comprimento de onda é muito maior do que o meu L, você deve imaginar que, se eu fizer isso aqui, ó, praticamente a fase nessa região não muda em cima desse fiozinho, porque o comprimento de onda é muito maior. Percebe que eu não estou usando comprimentos, eu não estou falando em metros, centímetros, hertz, não, estou falando em termos arbitrários de lambda e L. Se o meu comprimento de onda é muito maior do que o L, a fase da corrente em cima aqui do meu fio seria um negócio assim, certo? Se eu tivesse desenhado a corrente, e óbvio que a corrente vai ser proporcional ao comprimento de onda, à forma do shape da minha onda eletromagnética, a minha corrente seria, que é a nossa incógnita, como nós falamos anteriormente, a minha corrente teria que ser constante. Aí você vai dizer, não, mas para aí um pouquinho, esse negócio está errado, porque aqui não é zero. Como é que pode ter corrente diferente de zero nos extremos? O que acontece é o seguinte, essa é uma simplificação que nós fazemos, certo? O que acontece é o seguinte, as equações para nós usarmos, as equações para nós calcularmos antenas são extremamente complicadas, extremamente complicadas. Então, se você não fizer essas simplificações, você simplesmente não sai do chão, certo? Não tem jeito, você tem que fazer simplificações, algumas são grosseiras, como aparentemente nesse caso, outras podem não ser. Então, essa simplificação por dipolo infinitesimal, quando o fiozinho é muito menor do que o comprimento de onda, diz que a minha corrente é simplesmente I0, que é um valor, né, que é um valor constante. Então nós estamos, né, acabamos de falar um negócio, estamos fazendo um negócio contrário aí. Bom, essa é a primeira simplificação por dipolo infinitesimal por dipolo de Hertz. Então, I seria I0. Agora percebe um negócio, talvez a maior dificuldade das antenas em geral são que nós estamos falando de estruturas 3D. Se são estruturas 3D, elas têm que estar colocadas numa região do espaço. Você vai ver que a maior parte das antenas aí, a maior parte das antenas de fio, nós sempre vamos desenhá-las ao longo do eixo Z, Z de zebra. Por que isso? Porque isso facilita, né? Isso facilita a escrita dos campos.
Então, fazendo aqui o nosso desenho, isso aqui é o nosso L, L sobre 2 para cima, L sobre 2 para baixo, e a nossa corrente então está ao longo do, apagar aqui, está ao longo do Z. Está ao longo do Z. Então, esse é o nosso shape na realidade de corrente. Está ao longo do eixo Z e ela é constante. Com isso você consegue calcular as equações de um ponto qualquer aqui no espaço. Um ponto x, y, z do espaço. Você vai dar uma olhada no Balanis, que quando as expressões são primed, tem linha, isso equivale a o source, ou seja, a fonte. Quando você tem primed, quando você tem linha nas variáveis, equivale à fonte, ou seja, a antena, e quando não tem, equivale ao ponto de observação, que pode ser qualquer ponto no espaço. Bom, aí você vai dizer, mas por que essa preferência pelo Z? Pelo eixo Z? Porque se você tivesse feito, eu acho até que tem alguns exercícios do Balanis, que na verdade existem alguns exercícios do Balanis que ele pede isso. Se você porventura colocar a sua antena ao longo do Y, agora a sua corrente seria I0 a Y, versor Y, você vai ter componentes bem mais complicadas de campo. Então, sempre o conceito de antenas é tão complicado que você tem que fazer o máximo para simplificar. E vocês vão ver daqui a pouco que o fato de nós termos considerado a corrente, essa coisa aqui meio estranha, ser diferente de zero aqui nesses pontos, não vai impactar muito para os nossos resultados. Bom, o capítulo 3 do Balanis, ele explica como que você consegue, a partir das correntes, calcular um negócio chamado vetor potencial. Você calcula os campos EH e a partir dos campos EH você tem os ganhos, diretividades, as impedâncias de entrada, etc, etc, etc. Mas a chave do negócio é essa expressão aqui do A. Essa é uma forma que o Balanis revolucionou aí as equações de antenas, a engenharia de antenas. Antes o pessoal existia um livro aí que o pessoal usava, na verdade era um livro de física, chamado Straton, que é bem mais complicado, bem mais difícil de você calcular. Se vocês estão achando difícil e complicado o vetor A que o Balanis usa, vocês deem uma olhada antigamente como é que o pessoal fazia, era bem mais complicado. Bom, só por questões aqui de mostrar para vocês, essa expressão A, ela é uma coisa assim, A de x, y, z é uma integral, então o vetor potencial é uma integral, eu coloco aqui a minha equação do I, que eu calculei, e aqui tem esse termo que aparece 1 milhão de vezes em antenas. E na menos JKR sobre R, e aqui aparece um DL. Então eu vou estar, fazendo uma explicação aqui, eu vou estar passando ao longo da minha antena, esse aqui é o DL, isso aqui são os limites da minha antena, né, menos L sobre 2 a L sobre 2. Eu vou estar passando nos limites da minha antena o comprimento DL, eu vou estar varrendo esse negócio. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito importante pelo seguinte, esse E na menos JKR sobre R, E na menos JKR sobre R, isso aqui é uma função de Green. Alguns de vocês devem ter visto, alguns de vocês não viram, mas a função de Green, na verdade, ela é a resposta impulsiva do sistema, que vocês já viram isso com outros nomes, com o mesmo nome, que significa o seguinte, qual que é a resposta típica do meu sistema para uma onda delta. Então, isso aqui é um conceito muito forte em mecânica aplicada, em matemática aplicada. Você coloca uma função delta e você tem aqui, vocês devem ter visto isso em controle, uma resposta no tempo, que é a chamada
o H de S aí de sistemas de controle. Esse é mais ou menos o conceito do E na menos JKR sobre R. Aí você vai perguntar o que significa na prática esse E na menos JKR sobre R. Esse E na menos JKR sobre R significa o seguinte: o que significa você multiplicar um negócio por E na menos JKR? Isso significa que isso aí simplesmente é cosseno de KR menos J seno de KR. Você percebe que o módulo desse tumbisco aqui é sempre 1. Ou seja, não mexe no módulo, só mexe na fase. Então, esse termo aqui apenas mexe na fase, certo? Então, esse E na menos JKR sobre R, em cima tem um negócio que mexe na fase, e embaixo eu tenho um negócio que é R. O que é alguma coisa que cai com 1 sobre R? É um negócio que, quanto mais distante você está da origem, mais a amplitude cai. Vocês estão percebendo que isso não é nada mais, nada menos do que a expressão da fase e da amplitude de uma onda eletromagnética. A onda ela vai andando e ela vai mudando a amplitude, ela vai caindo aqui e ela também vai mexendo na fase. Então esse E na menos JKR sobre R é o kernel, né, como também é outro termo que se usa aí, é o kernel da onda eletromagnética se propagando. Ela vai, quanto mais longe, ela vai caindo a energia dela, porque ela vai ficando mais distante, certo? E também, no mesmo conceito, a fase vai mudando, né? O conceito da onda plana é esse aí. Então, esse é basicamente o conceito, né? Voltando aqui do meu vetor potencial AXYZ, e esse kernel E na menos JKR sobre R, e aqui o meu DL. Muito bem, quando você coloca aqui no meu I, o meu I0 a Z, e substitui os valores aí, ou seja, os limites de integração aqui, você substitui o DL, você coloca o R como x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado, etc, etc. Isso está no Balanes explicando direitinho. Você vai chegar em expressões tais como essa. Você vai chegar em expressões desse tipo. Aqui no final faltou espaço, mas é sempre o mesmo E na menos JKR, certo? São expressões relativamente complicadas, mas eu quero chamar a atenção algumas coisinhas aqui. Primeira coisinha que eu quero chamar, pegar aqui uma cor mais fraquinha para vocês verem, eu tenho sempre um L multiplicando aqui. Então você percebe que quanto maior for o comprimento do meu fio, maiores vão ser as intensidades dos meus campos. H campo magnético, E campo elétrico. Bom, o que é esse θ e φ e R que nós temos aqui? Em antenas a gente usa coordenadas esféricas. Então, em vez de usar x, y, z, isso é outra confusão, é difícil de você acompanhar às vezes. Você usa para a fonte, em geral, x, y, z, que são coordenadas cartesianas, e para a observação você usa r, φ e θ. Então, lembrando como é que funciona isso aqui, como que é esse vetor R? Esse versor R, ele está apontando assim. Ele está apontando, saindo, como se fosse uma bomba, saindo do ponto médio aqui, do ponto de origem do coisa. Como que seria o vetor φ? O vetor φ está aqui, né? Então ele faz um negócio assim, nesse plano aqui. É meio difícil de desenhar, mas você entende. E como que seria o θ? O θ, por sua vez,
ele faria um negócio assim. Ele faria um negócio assim, né? Você tem que lembrar como é que funciona aí. Então eu tenho um ponto aqui, esse aqui é o meu R, eu venho aqui para baixo, esse aqui é o meu φ e esse aqui é o meu θ. Então se eu continuar aqui na tangente, esses vão ser os meus versores. E o meu R simplesmente é o que está saindo. Então você percebe que o meu φ, ele só está nessa direção φ aqui. Eu só tenho o campo magnético nessa direção. O que, se você for analisar, vamos pegar outra página aqui, se você for analisar, faz sentido. Faz sentido? Vamos pensar um pouquinho. Faz sentido. Se eu tiver, como eu tenho a minha antena está aqui, ó, ao longo do Z, tá ao longo do Z, que a gente falou que fica mais fácil, onde que está o campo magnético aqui? O campo magnético está aqui, ó. Certo? Isso aqui é um fio, mas continua sendo campo magnético como nós esperamos. Olha o sentido da orientação do meu fio aqui. Está de acordo com o versor φ. Certo? Como seria de se esperar. Então o meu campo magnético, ele está ao longo do φ. Vamos subir aqui. Vamos voltar aqui, ele está ao longo do φ. Muito bem, o campo elétrico está ao longo do θ e do R. Muito bem, o que mais nós podemos falar aqui? Eu tenho uma queda, isso aqui é muito importante, de R, R2 e R. E eu tenho aqui, particularmente, R ao cubo, R ao quadrado e R ao cubo nesse termo Φ. E eu tenho uma queda aqui também de R ao cubo aqui em cima, ó. R ao cubo aqui em cima e R quadrado aqui. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que algumas componentes vão cair mais rápido e outras componentes vão cair mais devagar. Mas a componente que vai mandar é sempre, óbvio, a componente que cai mais devagar, que é a componente com 1 sobre R. Essa componente 1 sobre R, essa parte do campo que é 1 sobre R, é o nosso chamado campo distante. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Outra coisa que nós podemos ver aqui, eu tenho sempre, como seria de se esperar, quanto mais forte for a corrente, mais forte é o campo. Tudo isso aqui faz sentido. Agora, para a gente terminar aqui a visualização espacial desse negócio, presta atenção de uma coisa. O Hφ aqui, ele varia com seno de θ. Eu vou apagar aqui, vou tentar desenhar isso. Isso é difícil desenhar no papel, mas vamos ver se fica claro para vocês. Seno de θ. Seno de θ, então, ó, eu tenho aqui x, y e z, né? Vamos desenhar primeiro esse seno de θ aqui. O seno, ele é uma coisa assim, 0, 90, 180. Como que é o θ? O nosso θ é isso aqui. Onde que o nosso θ é 0? Aqui ele é 0, θ 0 graus. Aqui ele é o nosso θ é igual a 90 graus. E aqui para baixo eu tenho o nosso θ igual a 180. Então, ó, esse H de φ aqui, devido a esse seno de θ, ele vai ter esse seguinte comportamento. Ele vai ter um máximo em 0, aliás, ele vai ser 0 aqui, e vai ter um máximo aqui, ó, ele vai ser um negócio assim. Não sei se você está conseguindo entender, eu estou fazendo aqui em corte, ó. Eu vou ter aqui nessa direção nulo, nulo, por causa desses dois pontos aqui, ó, e eu vou ter aqui o meu ponto máximo. E isso, imagina que esse negócio em corte fique girando, é o perfil de uma rosquinha. Então, esse seria o meu H de φ, o shape do meu H de φ. Ele é máximo ao longo do Y, ou seja, perpendicular ao fio, e ele é mínimo nas outras direções, certo? Esse seria o nosso
shape do H de φ. Você dá uma olhada no livro e você tem umas figuras melhores do que dá para desenhar aqui. Como que seria agora se eu tiver... Ah, e veja bem, ele também é o mesmo shape, né? O seno aparece aqui também, ó. Aparece aqui também. Então, tanto o H de φ como o E de θ, eles têm esse perfil assim, né? Eles têm esse perfil assim. Esse negócio é máximo ao longo do Y. E quando eu tiver cosseno de θ, né? Quando eu tiver aqui o cosseno de θ, por sua vez, aí vai ser diferente, né? O cosseno de θ vai ser o contrário. Então, o cosseno de θ, x, y e z, cosseno de θ é um negócio assim. Eu tenho o máximo em 0 e o máximo em 90. O cosseno de θ, por sua vez, vai ser um trombisco assim. Certo? 0 aqui, onde o θ é 90. O θ é 90. E os máximos em 0 e 180. Esse é o shape do E de R. Certo? Essa é mais ou menos a ideia dos campos para o dipolo infinitesimal. São complicados? São, mas você basicamente o que tem de importante para nós nesse momento para ver é isso.